Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa, na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certa mulher tinha 2 devedores. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando eu entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que eu entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou. Vá em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor. Caríssimo, ninguém te despreze por seres jovem. Pelo contrário, serve de exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, na caridade, na fé, na pureza. Capítulo 4, versículo 12 da carta de São Paulo a Timóteo, que é um líder de uma das comunidades. Quem diz que a idade seja sinal de maturidade e de responsabilidade, não entende muito da vida. É claro que a idade nos dá ferramentas muito particulares para passarmos pela história, pela vida. Mas existem algumas coisas como maturidade, responsabilidade, e maturidade aqui não é simplesmente a capacidade de discernir determinados perigos. Não, a maturidade enquanto a capacidade relacional com as outras pessoas, maturidade enquanto ao respeito, maturidade enquanto perceber as próprias competências, os próprios limites. A maturidade de alguém bem educado, ela pode começar já cedo. Eu tenho exemplos muito significativos, permitam-me dizer, próprio um dos padres que trabalha comigo,
ele tem uma responsabilidade, uma maturidade, uma hombridade que um homem de 50 anos geralmente não tem. O que quero dizer com isso, basicamente, é que a idade não é exatamente um sinal de confiabilidade. Existem pessoas maduras e muitas que não são confiáveis de forma alguma. E já existem jovens que são muito confiáveis, maduros, responsáveis. Paulo exorta a Timóteo para que a sua idade não seja um critério para diminuir a grandeza daquilo que ele tem como missão junto à sua comunidade. Ele, jovem, se for exemplar e dedicado, ele poderá sim conduzir as pessoas na palavra. Porque aquele que para escutar com atenção e perceber as circunstâncias da vida dos outros, a sua, ele pode dar uma palavra adequada. Entretanto, aqui, o que é dito é: serve de exemplo para os fiéis na palavra, ou seja um homem que escuta a palavra de Deus, mas seja também um homem, principalmente, que não só escuta, mas que se dedica em praticá-la. Se dedica em correr atrás da imagem do filho e filha, do Filho de Deus que ele te apresenta. Portanto, se você realmente escuta a palavra, a tua conduta ratifique aquilo que és. Mostre a responsabilidade que tens. E a caridade seja uma expressão clara do amor que carregas por Cristo e pelos irmãos. Aqui a caridade não é aquela circunstância que nós mediocremente começamos a pensar que significa simplesmente dar alguma coisa a quem precisa. A caridade aqui significa o compromisso com a vida de outro, o compromisso para que essa vida seja digna, a responsabilidade para com a outra pessoa, visto que o próprio Paulo já havia dito: suportai-vos, sejam um suporte um para os outros. Isso tudo porque a sua fé será expressa exatamente no modo com que vives a palavra, no comportar de cada dia, na responsabilidade com as outras pessoas. Não se demonstra fé somente com as nossas orações. Não se demonstra fé somente quando nós participamos de nossas liturgias. Não se demonstra que tem fé simplesmente quando se usa um objeto religioso. Mostra-se a fé que se tem pelo modo com que se vive. E na busca de estar sempre com o coração voltado para aquele que é, sim, a razão de nossa dedicação. Paulo insiste: dedica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Porque quem lê a Escritura pode sim orientar o caminho, exortar e ensinar. Bem, acho de extrema valia essa oportunidade que nós temos, e eu peço a vocês desculpas e perdão, porque o cansaço bate e a cabeça e os neurônios começam a entrar em curto. Então, de vez em quando, a gente dá uma... Acho significativo e precioso demais isso que escutamos de Paulo a Timóteo. Sabem o porquê? Jesus, no capítulo 7, está num divisor de águas. Depois do encontro de Jesus com a viúva de Naim, tanta coisa modifica. As pessoas necessariamente precisarão fazer uma escolha. E agora, nós vemos uma cena tão particular. O fariseu recebe Jesus na casa para uma refeição. E uma mulher tida como pecadora entra nessa casa. O fariseu, o homem que vive a Escritura,
conhecedor da lei, o fariseu, uma pessoa insigne. A pecadora eu não preciso dizer, porque nós mesmos já temos preconceito para com ela. Um encontro interessante entre o fariseu que está à mesa e a pecadora que está atrás de Jesus lavando seus pés. Uma cena interessante. Porque o fariseu, provavelmente, naquela época, só para nós entendermos, as mesas eram baixinhas, não existiam cadeiras, então as pessoas se deitavam, sentavam ao chão. Provavelmente, durante a refeição, alguns se debruçavam sobre a mesa para comer e ficava assim. Então, o fariseu estava nessa posição como eu estou para vocês. Então, frente a frente. A mesa ao centro e frente a frente. E atrás, lá atrás, com os pés de Jesus, a mulher tida como pecadora. Ela não participa da refeição, ela não olha para o rosto de Jesus, ela não pode participar da conversa, mas o fariseu ali, dialogando, falando e provavelmente locuprando, tendo sentenças sobre a Escritura. O fariseu que recebe Jesus, como o próprio Senhor diz, não manifestou o mínimo de consideração em acolhê-lo na sua casa. O mínimo. É como se nós chegássemos para tomar uma refeição na casa de alguém depois de uma caminhada terrível, depois de andarmos num carro sem ar-condicionado, no trânsito de Belo Horizonte ou de qualquer grande cidade, por 2 horas com o sol escaldante, sem ter uma água para tomar, sem ter condições de sair do carro. Aí você chega na casa, a pessoa nem te oferece um copo d'água. Ficou claro? Ele não fez o mínimo da acolhida a Jesus. Mas ele está frente a frente a Jesus. Juntos, um olhando para o outro. E ela lá atrás, lavando os pés e enxugando-os com os cabelos, lavando com suas lágrimas. Um contraste interessante. Muito interessante. Porque Jesus está como que uma ponte entre os dois. Aquele que é o profundo discursador da lei e aquela que é tida como a incapaz ou indigna de se aproximar da lei. E no meio está Jesus, que é a lei, que é a palavra. E por que eu disse que é tão singular esse momento? O fariseu não manifesta o mínimo de amor e acolhida a Jesus. Ela demonstrou e demonstra tanto amor e tanta consideração e também tanto arrependimento, mas ela não está na mesa com Jesus. O que isso quer dizer para nós? Temos que ficar atentos, porque em alguns casos nós estamos frente a frente com Jesus, conversando com Ele, mas nós realmente não o acolhemos na nossa história, não o acolhemos em nossa casa, não o colocamos no nosso viver. Seja o jovem ou o velho, e aí eu usei o velho mesmo, eu não usei maturidade, eu usei velho, porque a gente pode ter a idade que for e ser velho, carcomido não pelo tempo, mas pelas nossas vaidades e por aí vai. Velho, desgastado, sem graça, sem sal, que é diferente de idoso, de maduro. Um contraste simples que nós precisamos ver. Será que nós somos aqueles que detêm tanto conhecimento sobre Deus, temos tanta certeza do que precisamos fazer, temos tanta segurança no que podemos orientar, que até mesmo esquecemos de oferecer o básico ao Deus que veio nos visitar e que fica conosco? Não posso dizer isso porque vai ser escandaloso demais.
O que eu preciso que vocês comigo acompanhem é justamente essa dinâmica. Ele não tem consciência de quem ele recebe. Ela talvez também não tenha tanta consciência de quem ela lava os pés. Mas a postura de aproximar-se é muito diferente. A postura de achegar-se a ele é diferente. E no meio que vemos no Evangelho de Lucas e também na vida, nós sabemos exatamente como as pessoas algumas vezes se aproximam não só de Deus, mas também de nós. Basta percebermos, aqueles que querem alguma coisa ou fazer firulas, e isso me perdoem, eu preciso dizer assim abertamente, é muito interessante como que algumas pessoas, ao saberem que nós somos padres, sem nos conhecer, mudam completamente o seu comportamento. Darei um exemplo. Um belo dia, eu fui comprar umas roupas, porque a gente precisa comprar roupa para poder vestir, né? Graças a Deus. E aí então, não ia ficar muito bem, né, gente? Então, fui comprar a roupa, eu estou comprando lá numa boa. E a pessoa tratando de um modo. Chegou uma dona, sabe aquelas donas cheias de altivez, que chegam numa loja e que tem o nariz muito empinado, que se cair é perigoso rachar o rosto inteiro? Ela pegou, chegou, passou perto, tal, pediu uma informação. Sabe aquela resposta com boa vontade, terrível, que você vê assim, se ela pudesse, ela nem olharia para a minha cara? Como não olhou? Tudo bem. E o vendedor ali me atendendo numa boa. Aí, como acontece às vezes, entrou um senhorzinho na loja, e falou assim: Padre Wagner. Aí a mulher já mudou o cabelo, assim, já olhou assim, porque era um cabelo bem bonito, sabe aquele cabelo armadão, assim, cheio de laque, aquela coisa. Nossa, parecia uma... Ela olhou assim. Eu escuto o senhor, eu não sei, eu vejo o senhor na TV. Legal, coisa boa. E nessas horas a gente quer enfiar a cabeça no buraco, mas tudo bem, e quer mesmo, porque... Aí, de repente, o vendedor olhou assim, continuou me tratando do mesmo jeito, e só perguntou: sim, senhor, pronto, vamos comprar, vamos resolver o que tem que resolver. Essa dona chegou e depois de toda hora ela tinha que conversar alguma coisa comigo. Eu fiquei na loja mais 30 minutos, mas que vontade de sair correndo. Permitam-me dizer isso. A mim não fez diferença nenhuma o modo com o qual ela teve a disponibilidade de escutar, ou mesmo de ajudar, ou de passar a informação. Não importa. Não me acrescentou nem diminuiu nada em minha vida. Também o mesmo modo com que aquele moço me identificou ou não, até preferia que não tivesse me identificado, sinceramente. Até porque tem certas roupas que a gente quer comprar e não quer que ninguém veja que a gente compra, né? A gente não quer que ninguém veja o tipo de meia que a gente usa. Então, não fez diferença alguma para mim. Mas eu fico pensando, qual foi o julgamento desse fariseu? A mulher é pecadora. E esse título antecedeu a aproximação dessa mulher e o modo com que ele olhava para ela, correto? Quem disse que é o título que dá dignidade a alguém? Quem disse que é o lugar que ela ocupa ou a missão que ela ocupa que dá importância a ela? Quem disse que é o que ela faz que realmente fará diferença na vida de outras pessoas? Quem disse que é a idade exatamente que vai dizer se alguém tem ou não maturidade? Existem homens de 70 anos que se comportam como adolescentes. Mulheres também. Existem aqueles que são tão devotos que se a devoção não chegar antes da pessoa, ele nem sabe que tem um ser humano à sua frente.
Existem aqueles que, se encontrarem com Deus, exigirão dele determinados comportamentos. E uma das bases da maturidade é a pessoa saber olhar para as pessoas além do que ela apresenta. Então, permitam-me, vejam que contraste interessante. O fariseu olha para a mulher que está atrás de Jesus como pecadora, mas ele não consegue olhar através de Jesus para a humanidade dela. Você olha para as outras pessoas imbuído por Jesus Cristo, olhando por e através de Jesus para aqueles que se colocam à sua frente. Você realmente, ele é o crivo, é o critério pelo qual você olha para a vida e para as pessoas? Eu acredito que isso faça toda a diferença. Singularmente faz toda a diferença. E aí me permitam, como padre, aqui dizendo, e outros tantos, logo como padre novo, tive que aprender isso. Em alguns casos nós somos surpreendidos porque os nossos ímpetos, os nossos desejos, as nossas afeições nos enganam bastante, porque existem aqueles que se aproximam de nós não por quem nós somos, mas por aquilo que desejam conseguir de nós. Existem amigos muito grandes dentro de nossas comunidades que se voltam para os padres porque querem conseguir as facilidades. E a maturidade é descobrir que algumas vezes as pessoas não gostam de nós, gostam do que nós oferecemos a elas, dos títulos e dos rótulos que carregamos. E na verdade isso não faz diferença nenhuma para a gente. Portanto, meus queridos, olhar através de Jesus Cristo para a história, a fim de que, imbuídos pela palavra, no modo de viver, na conduta, na pureza, todos nós, não só padres, mas todos nós, olhemos para as pessoas além dos seus limites, mas pelo crivo que é dado por Jesus Cristo. Ele amou a todos com tanta profundidade que não olhou o rótulo, olhou o conteúdo. Nós olhamos o quê?